Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje o nosso tema é segurança na internet. Conosco aqui na mesa, Luca Belli, doutor em Direito Público e pesquisador sênior da Fundação Getúlio Vargas. Marcos Dantas Loureiro, professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Comitê Gestor da Internet, o CGI. E Luísa Klazen, a Luli de verdade, que é cineasta e youtuber. Obrigado pela participação de todos. Luca, gostaria de começar falando sobre a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados pelo governo. Como é que você avalia essa lei? Então, é uma ótima notícia, não somente pela proteção dos direitos dos usuários da internet e dos cidadãos geralmente, porque uma lei geral não se aplica somente à internet, mas a qualquer tipo de coleta e tratamento de dado pessoal, mas também é uma ótima notícia em termos de segurança jurídica e de segurança geralmente. Segurança jurídica porque também as empresas agora têm um marco regulatório bem definido, claro, que vai permitir para elas desenvolver os negócios delas, inclusive ao nível internacional. E em termos de segurança do cidadão e das empresas, porque um dos princípios que é definido pela lei mesma, no artigo 6, é a segurança no tratamento dos dados. Então, qualquer tipo de tratamento deve ser desenvolvido com medidas técnicas e administrativas que garantam a segurança dos dados pessoais do indivíduo. Os especialistas criticaram alguns vetos na lei, como o veto à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Como é que o senhor vê esse veto, professor? Péssimo. Por quê? Uma lei como essa não vai funcionar se não tiver uma entidade responsável pela sua normatização, pela fiscalização do cumprimento da lei, né, e inclusive, eventualmente, pelas punições ou exercício do poder punitivo no caso de infringência da lei. Se você não tem autoridade que possa cumprir essa tarefa, né, a lei fica praticamente inócua. Né? Fica uma lei que você não tem muito como aplicar, não tem quem aplique a lei. Né? Eventualmente o Ministério Público, quem sabe, entende? Mas então, aonde esse tipo de legislação está sendo implantada, que é sobretudo na Europa, que é o principal modelo no momento, né? Um ponto central da legislação é a autoridade. É um novo tipo de autoridade que se está criando para regular a relação do Estado, da iniciativa privada, dessas grandes plataformas, tipo Google, Facebook, e o cidadão e as demais empresas usuárias. Né? E para isso precisamos de uma agência reguladora, sim, de uma autoridade reguladora. Luca, eu vi você concordando praticamente então, na verdade, eu concordo porque, na verdade, lendo o texto da lei, mais de 50 vezes o texto faz referência a uma autoridade. Então, que deveria especificar, definir os padrões de segurança que são definidos em princípio na lei. Então, se você não tiver uma autoridade, a implementação da lei, não somente a fiscalização, mas a própria concretização da lei é impossível. Inclusive, em outros países com os quais as empresas brasileiras poderiam dialogar e coletar dados, por exemplo, a gente sabe que na Europa tem 500 milhões de consumidores, cujos dados podem ser coletados e explorados pelas empresas brasileiras, e as empresas brasileiras podem ter acesso somente a esses dados quando o Brasil tiver uma lei e uma autoridade, que é uma condição essencial para ter uma decisão de adequação da Comissão Europeia para as empresas brasileiras poder comercializar os seus serviços e trabalhar com os dados dos cidadãos europeus. Luli, você é uma influenciadora digital, uma youtuber, como é que essa lei pode afetar o seu trabalho? Bom, eu vejo o impacto disso muito mais pelo lado cultural, porque eu não entendo muito de leis e tudo mais. Como a gente tem um país onde a gente não tem banda larga chegando em 100% das casas, a gente não tem computadores em todas as casas, nem todo mundo tem smartphone, então isso afeta as classes sociais de maneiras diferentes. Então, a pessoa que está no centro de São Paulo ou no centro do Rio, ela vai sentir um impacto diferente da pessoa que está no interior. Eu vejo, inclusive, que a falta de tato em fazer a agência regulatória e colocar essa lei em prática também vem do fato de que isso não afeta tanto assim da população em números,
Porque se todo mundo fosse afetado de maneira igual, como as pessoas que estão nos grandes centros, a população também faria um peso para que isso fosse regulamentado de maneira mais adequada. Então, eu acho que a falta da nossa penetração de internet no país inteiro faz com que a gente ainda tenha obstáculos assim. A gente, em alguns aspectos, está lidando como um país de primeiro mundo, mas em outros aspectos ainda está lidando como um país em desenvolvimento. A gente tem também o Marco Civil da Internet. O Brasil está preparado, as leis brasileiras estão preparadas para impedir ataques? Então, na verdade, já o Marco Civil da Internet define a segurança como um princípio que define como a internet deve ser regulada no Brasil. E também o decreto da regulação, o decreto 8.771 de 2016, que especifica as provisões do Marco Civil, também define alguns padrões de segurança. O que é importante destacar também é que a lei que foi aprovada não se aplica somente à internet. É uma lei geral, se chama lei geral porque se aplica a qualquer atividade. Por exemplo, outros princípios essenciais são a finalidade e a necessidade. Você tem que especificar por que você está coletando dados e por qual finalidade. Quando você for na farmácia e alguém pedir o seu CPF, o CPF é um dado pessoal. Então, a farmácia deveria dizer por que está coletando o CPF, por qual finalidade. Então, essa lei é muito mais abrangente do que a gente já tem no âmbito do Marco Civil. O Marco Civil já define algumas normas que podem ser úteis para a luta contra a cibercriminalidade, para tornar a internet um ambiente mais seguro, mas as normas são somente um pedaço de um esquema mais amplo que vai permitir uma internet mais segura. A atividade proativa do usuário é extremamente essencial. Quando você vê, por exemplo, que os usuários são vítimas de qualquer tipo de fraude ou de ataque direcionado com frequência devido ao fato que o usuário deixa seus dados acessíveis, não define os parâmetros de segurança e de privacidade e deixa o seu nome, o seu endereço, o seu número de telefone, quem são os membros da sua família, completamente acessível a qualquer pessoa. Nesse caso, o usuário se torna o alvo perfeito para os cibercriminosos. Como é que se pode evitar, como é que se pode fazer essa proteção, professor? Você quer proteção total? Use máquina de escrever. Bloquinho de notas. A rede, a internet, a rede é efetivamente um espaço aberto, né? O seu computador, mesmo doméstico, mesmo cabeado em cabo fixo, ele está permanentemente sujeito a ataque. Você tem que colocar antivírus, esse tipo de coisa, anti-spam, né? É um sistema, por natureza, extremamente vulnerável. Então, você tem um conjunto de regras que eu diria, para começar, comportamentais, né? Aquela coisa simples, né? Eu recebo determinado e-mail, né? Seu nome está no SPC, nem abro. Essas coisas simples, né, de spam, coisa e tal, que você recebe, que você tem que começar a ficar atento que ali vem vírus, vem qualquer tipo de invasão, né? Determinados tipos de ataque são e podem ser controlados até mesmo pelas autoridades. Nós lá no CGI, ou mais precisamente no Núcleo de Informação que gestiona realmente a técnica da internet no Brasil, que é o NIC.br, né? Núcleo de Informação e Coordenação do .br, ele está permanentemente atento, é algo que as pessoas não sabem em geral, né? Mas bancos e grandes empresas estão permanentemente sob o ataque de negação de serviço, que são tipos de ofensiva que tentam bloquear, por exemplo, de repente, o acesso dos usuários a um Itaú da vida, a um outro banco, qualquer coisa, Bradesco, Banco do Brasil, que seja, né? E tentando derrubar o sistema para, evidentemente, chantagear o sistema, chantagear o banqueiro, chantagear uma grande empresa, né? E nós lá temos a preocupação, estamos sempre vasculhando, varrendo a rede para bloquear esse tipo de ataque. Mas isso você tem num plano institucional, num plano grande, para proteger grandes empresas. O país também deveria ter esse tipo de proteção, né? A gente viu as denúncias do Edward Snowden, né, da espionagem americana na Petrobras, da espionagem americana até na presidência da República, não só no Brasil, na Alemanha e vários outros países. Então, os países também têm que se dotar desse tipo de proteção, e eu acho que o Brasil, nesse aspecto, é muito vulnerável. Não é tanto um problema legal, é um problema realmente de Estado, é um problema de estruturas que saibam proteger. Agora, o cidadão comum, ele tem que ter, digamos assim, uma espécie de educação
para saber como usar esses sistemas e como se proteger dessas invasões de privacidade. Nós vamos voltar a esse tema já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje fala sobre a segurança na internet. O professor Marcos falava sobre a proteção, né, como o cidadão pode se proteger, e a Luli queria fazer uma intervenção. Eu concordo com tudo que o Marcos falou, justamente porque a gente tem que fazer essa distinção entre a segurança pessoal do usuário e a segurança das empresas. Por causa do volume de dados que essas empresas lidam, sejam bancos ou governos, elas usam outra internet, que é a Deep Web, que os dados ficam mais protegidos ali dentro, justamente porque você não tem como acessar através de indexadores de busca, como o Google e Yahoo. Então, essas empresas elas já tomam medidas para que esses dados não sejam atacados ou roubados, e a gente tem que fazer exigências para que as legislações e as próprias agências reguladoras protejam esses dados e ajudem justamente na punição de quem faz o roubo desses dados ou de quem ataca esses serviços. Já no campo do usuário médio, qual que é a informação que pode ser perdida ali no meio? Porque quando a gente fala de vírus, isso também não necessariamente é um ataque pontual de alguém tentando te atingir pessoalmente. Às vezes a pessoa te enviou um vírus porque ela foi infectada e outra pessoa foi infectada antes. Então o vírus ele é justamente como o nome fala, é um organismo que não é vivo, não tem um objetivo de pegar aquela pessoa, ele pega quem está desprotegido. Então você pode perder um computador ou um celular por causa de vírus que vai danificar a sua placa de vídeo ou a sua placa de processamento, mas isso não necessariamente significa que tem alguém por trás daquilo querendo roubar os seus dados. Você já foi vítima, como influenciadora digital, de algum tipo de ataque pessoal? Olha, no meu caso, como meu conteúdo assim não é muito polêmico, eu falo sobre cinema, nunca houve uma tentativa grande de roubar as minhas redes de mim. Eu sei de casos de outros youtubers, outros influenciadores que passaram por isso, especialmente as pessoas que falam sobre temas que dividem mais a opinião pública, pessoas que falam bastante sobre feminismo na internet, ou pessoas que falam sobre política. Então, essas pessoas sofrem ataques muito mais constantemente do que eu. Já tive violação de direitos autorais, que alguém pegou minha foto, pegou meu vídeo, repostou, muitas vezes de maneira difamatória. Mas isso dentro da rede você já meio que está protegido, sabe? Se alguém pega uma foto do seu Instagram e posta em outra conta no Instagram, você pode, através da rede, fazer uma denúncia e o Instagram remove essa imagem. Justamente porque as grandes empresas, isso começou lá nos Estados Unidos, começaram a fazer pressão para que as plataformas respeitassem os direitos autorais. No caso do YouTube, a gente tinha videogame, música, e as empresas juntaram-se e falaram: YouTube, não dá para ficar colocando o nosso conteúdo para qualquer pessoa. A gente não vai mais querer anunciar nesses vídeos, então. Então, eles começaram a ser mais rigorosos com isso, e isso começou a mudar também para o Facebook e Instagram também. Então, violação de direitos autorais é uma coisa que acontece e que não é normal. As pessoas falam: mas botou na internet e caiu no mundo, né? Não tem mais o que fazer. Não, tem sim o que fazer. Existem leis que protegem as pessoas e essas leis devem ser cumpridas. Não é porque está na internet, que não é o mundo real, tátil, que não existem consequências. Concorda, Luca? Mas, então, ao invés de falar de violação de direitos autorais, quando a gente fala de cibersegurança e ameaças, eu acho que a gente pode identificar duas grandes famílias, que são os ciberataques, cujo alvo são as pessoas, os indivíduos e os dados das pessoas, que podem ir desde aquele e-mail do príncipe da Nigéria que quer fazer uma transferência de 5 milhões de dólares, mas precisa casualmente de 5 mil reais, então você tem que, é basicamente vítima de uma engenharia social para estimular o comportamento de você, até há outras mensagens nas quais você tem que clicar um link ou baixar um anexo, e no final do link ou no anexo você encontrará um vírus malicioso que pode até sequestrar o seu computador. Então aqui vamos chegar na segunda família dos ataques, que são aqueles cujo alvo são os aparelhos e a infraestrutura. E nesse caso, não existe aparelho seguro. Uma coisa que a gente tem que compreender é que um aparelho 100% seguro não existe. Mesmo se a gente desenvolver um aparelho ou um software que a gente acha 100% seguro hoje, amanhã pode ser descoberta uma vulnerabilidade. Então, por isso que antes falei que o comportamento do usuário é essencial,
mas não é suficiente. A estratégia de cibersegurança é algo mais complexo, no qual o usuário desempenha um papel fundamental, mas também o desenvolvedor do software ou do aparelho desempenha um papel fundamental. Ele tem que não somente considerar a segurança como algo essencial desde a concepção do produto, mas também ter um plano para poder fazer atualizações de software. A maioria dos ataques acontecem porque o software não está desatualizado, a vulnerabilidade é descoberta e ninguém pode atualizá-lo. Talvez, em alguns casos, você nem pode mudar a senha padrão. Foi o caso, em 2017, na Alemanha, 1 milhão de usuários da internet tiveram a conexão bloqueada porque o roteador de banda larga deles, para acessar a internet, foi vítima, 1 milhão de roteadores foram vítima do vírus Mirai, que bloqueou roteadores porque todos tinham as mesmas senhas padrão, que se você trocava, teria perdido a garantia. Então, não era possível nem fazer a atualização e nem trocar a senha para fazer qualquer tipo de mudança ou correção, porque senão o usuário perdia a garantia. Então, esse tipo de estratégia é péssima em termos de segurança. Então, o usuário, o desenvolvedor, mas também o governo tem que cooperar com políticas públicas adequadas. Formação, como destacou Marcos, é essencial. Formação não somente na escola, na educação, mas também ao longo da vida, porque, mais uma vez, as ameaças de hoje não são as ameaças que a gente terá em 10 anos, ou que a gente tinha há 10 anos. Então, a formação é um processo contínuo, ainda mais numa época na qual o desenvolvimento tecnológico é algo do dia a dia. Em 3 meses podemos ter tecnologias que vão completamente revolucionar nossa vida e que tornam nossa vida muito mais vulnerável. Você falou em políticas públicas do governo. Que políticas seriam essas exatamente? Primeiramente, educação. Os programas educacionais que estamos utilizando em qualquer lugar no mundo foram definidos nos anos 70, 80. A educação à mídia, a educação às novas tecnologias deve ser um pilar fundamental da educação, considerando que as pessoas passam uma parte considerável, se não a maioria do tempo deles, conectados. E mesmo sem sabê-los, porque qualquer tipo de objeto que está sendo desenvolvido agora vai ser conectado. A internet das coisas significa que o seu carro, a sua geladeira, o seu micro-ondas vão ser conectados. Todos esses devices, todos esses aparelhos conectados vão ter vulnerabilidades. Então, a sua vida, o todo que está no seu ambiente, está se tornando um potencial alvo de cibercriminosos. Não é somente necessário, é urgente ter esse tipo de políticas. Eu vejo que as pessoas ficam com medo da tecnologia. Exatamente. Recentemente eu fiz um evento com os amigos e daí a gente usou máquina de... Não uma máquina de cartão de crédito, mas um aplicativo que simulava uma máquina. Uhum. E teve uma pessoa que tinha muito medo de fazer essa compra através do aplicativo porque ela tinha medo de fazer compras pela internet. Uhum. Se você tem medo, você não compreende. E quando você não compreende, você não sabe até onde você está protegido, você sempre acha que aquilo é uma ameaça. Então, quanto mais as pessoas entenderem que existem maneiras seguras de lidar na internet e existem caminhos perigosos, se você bota muito das informações, se você clica em qualquer coisa, é como você falou, da educação básica, de todo mundo meio que perder o medo e começar a estudar e ir a fundo. Como é que nós, cidadãos comuns, podemos nos proteger disso, professor? O senhor como é que o senhor faz no dia a dia para se proteger? No dia a dia é o que eu acabei de falar. Programa antivírus, evitar determinadas mensagens que eu percebo que são maliciosas ou potencialmente maliciosas, não entrar em sítios perigosos, né? Por exemplo, eu particularmente, eu só tenho, para fazer operações comerciais e financeiras, eu só tenho um computador. Não faço em nenhum outro. Só faço na minha casa. É fundamental não entrar em qualquer computador para fazer isso? Exatamente. Na rua, principalmente? Exatamente. Os Wi-Fi abertos, essas coisas, tudo isso aí é fonte de perigo. Então, você tem sempre que ter muito cuidado em relação a esses recursos. Ou mesmo utilizar senhas complexas. A principal senha. razão da invasão é quando as pessoas utilizam senhas padrão ou a senha 1, 2, 3, 4 em qualquer dispositivo. Data de aniversário. Senhas complexas é diferente, possivelmente trocar senhas cada 2, 3 meses, porque senão você se torna um alvo. E também pensar sobre por que aquela rede ou aquela plataforma está te pedindo aquela informação. Existem casos das pessoas que têm algum nome em comum e o Facebook exige que elas mandem uma foto do RG. Eu acho isso tão absurdo,
Porque o RG é um documento nosso, ele faz parte do nosso sistema brasileiro. Por que eu vou dar a foto do meu documento, que é um documento, para uma rede que eu não sei o que vai fazer com aquilo, sabe? Só para comprovar que o meu nome é o meu nome, sabe? Então, a gente tem que exigir que esse tipo de informação não seja necessária para a gente acessar a rede, ou se ela for necessária, será que eu tenho que mesmo entrar nessa rede? Será que eu tenho que fazer parte disso? Ok, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a segurança na internet. Uma consultoria americana, a Kroll, que é especializada em gestão de riscos, diz que nos próximos 2 anos haverá um prejuízo global da ordem de 2 trilhões de dólares por conta de ataques cibernéticos, e os investimentos para se defender disso serão da ordem de apenas 170 bilhões. Luca, como é que se faz para se proteger com essa diferença aí? E por isso que eu destaquei justamente que a segurança deve ser uma das principais preocupações dos desenvolvedores e das empresas. Claramente, o objetivo principal hoje em dia é desenvolver um software, um produto que seja o mais barato possível para o consumidor comprar, e quando você tem que gastar, sei lá, mesmo 1% adicional para incrementar a segurança do device, do software, você não vai fazê-lo, porque se por qualquer aparelho que você produz, você gastar R$1 adicional, você vai gastar muito mais e o seu lucro vai ser muito inferior. É por isso que a segurança, nesse momento, não é a preocupação principal, mas deve ser a preocupação principal. Inclusive, a gente, nesse momento, tem 6 bilhões de objetos conectados no mundo. São 6 bilhões de oportunidade para perpetrar ataques. São 6 bilhões de potenciais vulnerabilidades. E cada objeto que está sendo desenvolvido agora vai ser conectado. E são objetos desenvolvidos para empresas que não têm uma expertise no âmbito do software. Quem faz a geladeira conectada, o carro conectado, até há 5 anos nem sabia porque um software poderia ser útil. Produzia a geladeira, o micro-ondas, o carro. Agora tudo está sendo conectado, mas quem desenvolve o software não sabe, talvez, como desenvolver bem um software seguro, ou não tem a segurança como preocupação principal. Essa deve ser uma preocupação principal, e também as empresas devem desenvolver planos para poder identificar vulnerabilidades, corrigir as vulnerabilidades e fazer atualizações de software. É essencial. Professor, existe um segmento da sociedade, grupos ou empresas que estão mais vulneráveis? Certamente, penso que o cidadão comum é mais vulnerável do que as grandes empresas. Exatamente, até o que a Luli falou, as grandes empresas são muito mais preparadas, têm suas equipes técnicas, né, têm os seus firewall muito bem montados, o próprio NIC também se preocupa com elas. Né? O cidadão comum, que está aí com o seu computador, com o seu smartphone, né, ele tá muito mais vulnerável e também, inclusive, muito mais despreocupado. Como o Lucas tem enfatizado aqui, está muito mais despreocupado, então acaba ficando muito mais vulnerável. E nós temos hoje todos esses mecanismos. Uma webcam pode ser um elemento de invasão de privacidade. A minha, por exemplo, já que você me perguntou antes o que eu faço para proteger, uma das coisas é colocar um post-it na webcam. Entende? O microfone do celular pode ser um elemento de vulnerabilidade. Entende? Então, desliga ali o microfone se você não está precisando dele. O Snowden fazia isso, né? No filme, ele mostra que ele colocava, ele bloqueava o vídeo. O Zuckerberg também faz isso. Entende? Quer dizer, então, o cidadão comum está muito mais desprotegido. E você teria que adotar até essas medidas comezinhas de proteção, né? E agora com essas entrada desses equipamentos tipo televisão inteligente, Smart TV e a internet das coisas, você vai ficar muito mais vulnerável ainda, porque tem uma opção de olhinhos ali que vão ficar te acompanhando e mandando informações, sabe-se lá para onde. Entende? Então, é uma questão que a sociedade precisa ser advertida e, como até ressaltou bem o Lucas, quer dizer, você precisa de um processo educacional que começa lá embaixo. Começa na criança, começa com o seu filho, começa com o seu neto, começa com o seu sobrinho, começa na família, começa na escola, na igreja. Entende? Você tem que ter esses elementos, isso tem que começar a ser incorporado na vida da gente, como em outras épocas, outras coisas, dirigir um carro foi incorporado, andar de bicicleta, né? Essas coisas que a gente vai aprendendo desde criança, hoje
conviver, saber fazer com que esses equipamentos nos sirvam e não nós a eles, faz parte de um processo educacional que começa na infância. Eu acho que a gente pode aprender muito com o caso do Cambridge Analytica justamente por causa disso. As pessoas aceitavam dar os seus dados e o dos amigos sem saber, quando você aceitava fazer um quiz de um tema bobo. Então, tem muitas vezes que as pessoas aceitam dar os seus dados, dar o que é mais próprio a você mesmo, é o seu nome, a sua idade, a sua classe social, grau de escolaridade, só porque você quer saber com qual personagem da sua série favorita você mais se parece. Então, as pessoas elas estão dispostas a trocar informações muito valiosas por bobagem. É quase os índios trocando o pau-brasil e ouro por espelhinho e mixaria, sabe? Bem lembrado. Justamente, inclusive, é muito bom destacar a valor econômica dos dados. O The Economist, ano passado, declarou que os dados são o recurso mais valioso do mundo. Então, se alguém pedir o seu dinheiro, você não pediria por que você vai utilizar o dinheiro, por qual finalidade, quando é que você vai devolver. Os dados são exatamente a mesma coisa. Seus dados são seu dinheiro, são a moeda digital. Qualquer serviço é pago com dados. O Facebook não é de graça porque o Facebook é uma organização de filantropia. É de graça porque você paga com seus dados. A gente não é o cliente, a gente é a mercadoria. Exatamente. Você é o produto. Então, você tem que cuidar dos seus dados como se fosse seu dinheiro. Inclusive, se me permite, Pois não? No próprio balanço do Facebook, que aparentemente todo mundo usa de graça, né, tem lá, em algum momento, uma informação de que a receita média por usuário do Facebook é de pouco mais de $4, $4,20. Que receita média é onde? Eu não estou pagando para usar, eu estou gerando uma receita média por usuário, dos seus 2 bilhões de usuários, de pouco mais de $4. Recentemente, o Google, se eu não estou enganado, listou aí cerca de 140 aplicativos que deveriam ser desinstalados porque não ofereciam proteção. Qual o perigo que esses aplicativos oferecem? Eu acho que é justamente você entregar os seus dados sem saber a consequência e para onde estão indo, por que essa empresa está coletando seus dados. E o fato de que, como a gente não tem controle sobre o celular, na câmera e no microfone, já ouvi vários casos, inclusive aconteceu comigo, de você estar conversando com alguém sobre algum tema e depois você está navegando no Facebook e aquele tema aparece num anúncio. Já aconteceu comigo também. Exatamente, porque o microfone está te ouvindo. Então, se você permite o uso do microfone, e tem aplicativos que, de maneira maldosa, também podem acessar sem pedir a sua permissão. Acredito que, dentro desses aplicativos do Google, se enquadram alguns que pedem acesso a coisas que não necessariamente vão usar, como microfone, câmera, ou que usam esses dispositivos do celular sem pedir autorização. Então, o usuário nem sabe que está sendo, entre mil aspas, espionado. Nós estamos chegando ao final do nosso debate e vocês têm agora um espaço para fazer as considerações finais. 1 minuto para você, Luca. Então, eu acho que o ponto mais importante é a cooperação. Se a gente quer tornar a internet um ambiente seguro, o ponto fundamental é a cooperação, seja a partir do usuário, formação do usuário, a partir das empresas, formação inclusive dos funcionários das empresas, que são, talvez, às vezes, vítimas de ciberataque e tornam vulnerável a empresa toda. Definição de políticas públicas que sejam atualizadas e pertinentes numa era na qual a internet não é algo de opcional, é a vida cotidiana das pessoas. Professor. Como recado final, a gente não chegou a abordar aqui, eu vou só deixar a dica, né? Mas quando o Brasil e a Europa adotam leis de proteção de dados pessoal, quando o Brasil adota uma lei como o Marco Civil da Internet, eu diria que nós estamos entrando numa nova fase da história da internet, em que ela tende a ser crescentemente regulada, regulamentada e basicamente por legislações nacionais, o que vai em algum momento também colocar a necessidade de pactos internacionais. Até hoje a internet se desenvolveu de uma forma assim meio anárquica, né? Mas isso vai acabar, ou já acabou. E aí nós vamos ter que também ter acordos internacionais para que essas legislações nacionais possam convergir, possam estar de acordo entre elas e não gerar conflitos. Mas é um processo que está começando agora, nós estamos assistindo isso.
Luli, 1 minuto para você. Bom, como eu falei, o meu ponto de vista é muito mais cultural do que legislativo. Então, o que eu diria era para as pessoas que têm filhos ou que conhecem pessoas mais jovens, que conversem com elas sobre o uso delas na internet, entendam e aprendam. Porque as pessoas mais novas podem aprender com as mais velhas para saber como se proteger em situações normais, e as pessoas mais velhas podem aprender com as pessoas mais novas como se lida na internet, por que esses dados estão sendo coletados, para onde eles estão indo. Então, eu falo isso frequentemente por causa do YouTube, né, que os pais devem acompanhar o que os filhos veem, não importa a idade, e também não é para controlar, é só para você saber o que o seu filho está vendo e entender o que está passando na cabeça dele. Eu acho que isso deve acontecer também no âmbito da segurança na internet também, para você saber se o seu filho ou o seu sobrinho ou qualquer pessoa da sua família tem cadastro em sites e como ele usa esses dados, por que você está nesse site, para que exista essa troca e a gente perca o medo da internet. A internet é uma coisa maravilhosa, ela faz coisas incríveis pela gente. Existem pessoas que conseguem diplomas à distância, que conseguem colocação no mercado, que conseguem acesso à educação, porque a gente sabe que tem, como eu falei antes, né, o Brasil é um país imenso, que a gente não tem infraestrutura dentro dele 100%. Então, as pessoas têm acesso a coisas que elas não teriam graças à internet. A internet é uma coisa boa. Agora, a maneira como a gente vai usar depende de quem está por trás e como a gente lida. A internet é uma ferramenta, então se você usa com uma intenção boa, ela vai ter um resultado bom. Se você usa com uma intenção ruim ou de maneira descompromissada, sem conhecimento, ela pode se tornar uma arma contra você. Muito obrigado novamente a vocês três por esse papo aqui sobre segurança na internet. A você também que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência e até o próximo Rio TV Debate. Tchau.